Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de separação de misturas? Misturas heterogêneas são aquelas que têm duas ou mais fases. Vamos pensar em misturas heterogêneas de sólidos. São 5 métodos de separação. A dissolução, em que eu coloco um solvente que dissolve um dos sólidos, não dissolve o outro. A flotação, em que eu coloco um líquido de densidade intermediária aos dois sólidos, ficando um sólido sobrenadante e um sólido precipitado. A tamização ou peneiração, em que eu uso uma peneira em que os sólidos de grãos menores passam pela peneira e os de grãos maiores ficam em cima da peneira. A separação magnética, que usa o magnetismo para separar, por exemplo, o ferro de outros metais. E a catação, que utiliza-se de uma pinça para separar uma fase sólida de outra fase sólida. Quando eu tenho misturas heterogêneas de líquidos e sólidos com líquidos, eu posso usar a decantação, pois a gente sabe que líquidos mais densos decantam e sólidos também decantam. Então, uso o método apropriado que é a decantação. Mas também sólidos com líquidos e sólidos com gasosos podem ser separados por filtração. Afinal, o filtro retém o sólido, deixando passar o gás ou o líquido. Não esquecendo que existem filtros especiais de carvão ativo, que é muito poroso, e por isso acaba retendo gases apolares como cloro, por exemplo. Isso elimina o odor e sabor da água que é tratada para nós bebermos em casa. Agora, quando eu tenho as misturas homogêneas, que são aquelas que têm uma só fase, como é que eu separo uma mistura de sólido com líquido? Posso usar a cristalização ou a destilação simples. A cristalização, eu faço a evaporação do líquido, e na destilação simples, a gente usa o ponto de ebulição do líquido, ferve o líquido, condensa o líquido, retira o líquido, tendo o sólido e o líquido passíveis de uso. Agora, se eu tenho uma mistura homogênea de líquidos, eu posso usar um método chamado destilação fracionada. Ou seja, pega-se os líquidos, ferve-se fracionadamente e se condensa fracionadamente cada um deles. Ou seja, ferve um líquido de ponto de ebulição menor e condensa e retira. Depois vai fervendo os outros líquidos, ferve, condensa, retira. Ferve, condensa, retira. E no final a gente tem todos os líquidos separados. Métodos de separação de misturas é um assunto certo na prova do Enem. Um grande abraço, a gente volta com mais um pouquinho de química. Até lá!